E aí, meus xerifes, como é que vocês estão? Vamos lá, para a gente falar sobre direitos da nacionalidade. Tenho certeza que você vai bancar aí esses direitos da nacionalidade de boa. Vem comigo. Vamos lá. Primeiro eu quero que você saiba o conceito de nacionalidade, certo? Eu preciso que você saiba o conceito de nacionalidade. Nada mais é do que um vínculo. Esse vínculo de nacionalidade é um vínculo jurídico-político, certo? O vínculo de nacionalidade é um vínculo jurídico-político que liga um indivíduo a um Estado, certo? Então, você ser nacional de um país é você ter um vínculo jurídico-político de nacionalidade, beleza? Vamos lá, alguns conceitos que vocês vão ver nessa aula. Povo. Povo é o elemento humano do Estado, certo? São aquelas pessoas que fazem parte do Estado em razão da nacionalidade. Então, por exemplo, o povo brasileiro são os nacionais do Brasil, certo? Já a população são os residentes no território. Então, população pode não ser só nacional, população pode ser nacional e estrangeiro, por exemplo. Então, quem vive no Brasil é só brasileiro? Não, brasileiro, estrangeiro, apátrida, certo? Então essa é a população do Brasil. Já os nacionais são só os brasileiros, que pode ser brasileiro inclusive nos Estados Unidos. E nação. Nação é o conjunto de pessoas ladeadas por uma mesma cultura, que não somente tem a ver com território. Por exemplo, os curdos, eles não têm um território, mas eles são ligados por uma mesma cultura, eles consideram a nação. Ok? Então vamos lá. Povo, população e nação. Esse é o conceito. Vamos para frente. Existem algumas espécies de nacionalidade para o brasileiro. Vocês vão ver comigo a nacionalidade primária ou originária, que é aquela adquirida de maneira involuntária no nascimento, certo? O Estado vai impor a nacionalidade de maneira involuntária no nascimento. E vocês vão ver comigo também a nacionalidade secundária ou adquirida, mais conhecida como voluntária. Essa aqui admite-se voluntariamente após o nascimento. Safo? Então, enquanto a involuntária ou primária ela é adquirida de maneira involuntária, o Estado impõe a um cidadão, o Estado impõe a uma pessoa de maneira unilateral. Na secundária ou adquirida, a pessoa que voluntariamente adquire uma nacionalidade. Sabe? Pronto. A pergunta é, qual é o critério que o Estado se utiliza para impor uma nacionalidade a alguém? Existe um critério chamado ius sanguinis e outro chamado ius solis, certo? O que é que o critério ius sanguinis ele vai dizer? Ius sanguinis eu tenho a ver com sangue, com filiação, com parentesco. Então, o critério ius sanguinis leva em consideração o sangue. E o critério ius solis leva em consideração onde você nasceu, certo? Leve em consideração onde você nasceu. A pergunta é, no Brasil, qual é a regra? No Brasil, a regra geral é o critério ius solis. Então, quem nasce no Brasil, em regra, é brasileiro, certo? Então, o critério adotado pelo Brasil, em regra, é o critério ius solis. Mas existem exceções em que o Brasil aplica o critério ius sanguinis. Vem comigo. A primeira exceção. Ius sanguinis mais serviço do Brasil. Imagine que uma pessoa venha nascer no exterior e o pai ou a mãe estejam a serviço do Brasil. Então você conseguiu ser policial militar e você vai exercer uma função de missão de paz na ONU lá em Timor-Leste. Aí o seu filho nasce lá em Timor-Leste. Você está a serviço do Brasil. O seu filho será brasileiro nato. Seu filho será brasileiro nato. Certo? Pergunta de prova. Francisco, eu gosto de pergunta de prova. Para mim aqui você não tem que saber se virar advogado, não. Para mim aqui você tem que resolver questão de prova. Vamos lá.
Entenda uma coisa, a sua prova vai lhe perguntar o seguinte: basta apenas um dos pais estar a serviço do Brasil ou os dois têm que estar a serviço do Brasil? É questão de prova aí. Então, resposta: basta apenas um dos pais estar a serviço do Brasil. Não precisa ser os dois. Certo? Volta para a tela. Próxima exceção. Ius sanguinis mais registro. Agora imagine que você não é servidor público, não. Imagine que você viajou com sua esposa grávida de 7 meses para a França, conhecer Paris, fazer um book da esposa grávida de 7 meses. Eis que ela entrou em trabalho de parto e o menino nasceu em Paris. E aí, ele vai ser francês? Você já não pode aplicar os critérios de serviço público, você não estava a serviço do Brasil. Você foi lá fazer um book. E aí eu tenho um bizu. Você pode registrar em uma repartição competente. Então, nesse caso, filho de brasileiro, registrado em uma repartição competente, brasileiro nato. Certo? Brasileiro nato. Não precisa estar a serviço do Brasil. Basta registrar em uma repartição competente. E, por fim, outra exceção, que é o critério ius sanguinis mais opção confirmativa. Mais opção confirmativa. Aqui é o seguinte. Aqui é a chamada nacionalidade potestativa. Que é, imagine que você foi para o estrangeiro, teve um filho lá e registrou esse filho como francês. Ele é francês e acabou. Aí você volta para o Brasil. Quando esse menino completar a maioridade, a qualquer tempo ele pode solicitar a nacionalidade brasileira e ele será brasileiro nato. Essa é uma ação de competência da Justiça Federal. Então o menino, a qualquer tempo, após ficar maior de idade, pode solicitar a nacionalidade brasileira. E ele será brasileiro nato. Cuidado que a questão adora trazer essas hipóteses aqui como brasileiro naturalizado. Não. E são brasileiros natos, ok? Vamos lá. Pronto. Essas são as hipóteses de brasileiro nato. Critério geral, ius solis que nasce no Brasil é brasileiro. E critérios excepcionais que são ius sanguinis. Critério de serviço do Brasil, critério de registro e repartição competente e opção confirmativa. Essas são as 3 exceções. Safo? Pronto. Agora, quais são as hipóteses de brasileiro naturalizado? Quais são as hipóteses de naturalização do brasileiro? A naturalização, como eu já falei para vocês, ela é uma nacionalidade secundária. E se é secundária, ela precisa de quê? De voluntariedade. A naturalização precisa de voluntariedade da pessoa, certo? Além de voluntariedade, também precisa de aquiescência estatal. O Brasil precisa acatar, precisa querer que a pessoa vire brasileira naturalizada, certo? Vamos trazer aqui algumas hipóteses de naturalização. A primeira é a naturalização ordinária constitucional. Por que ordinária constitucional? Porque está previsto na Constituição, que são os originários de países de língua portuguesa, certo? Qual é o requisito? Residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Cuidado! Cuidado com quem é de Portugal. Quem é de Portugal, eles gozam da chamada quase nacionalidade. Vou falar mais na frente. Mas aqui eu peço que na nacionalidade ordinária constitucional você tome cuidado com quem é de Portugal. Certo? Tome cuidado com quem é de Portugal. Beleza? Nacionalidade ordinária legal. Se a ordinária constitucional está prevista na Constituição, a ordinária legal está prevista onde? Antiburro, né? Em lei. Está prevista em lei. E que lei é essa? A chamada Lei de Migração. Lei de Migração.
que inclusive nova, recente. Vamos lá. Quais são os requisitos para uma pessoa se naturalizar ordinária legalmente, conforme a lei de imigração? Capacidade civil, segundo a lei brasileira. Residência no território nacional por 4 anos. Comunicar-se em língua portuguesa e não possuir condenação penal ou estar reabilitado. Esses são os requisitos da nacionalidade ordinária legal. Cai tanto quanto a constitucional? Não. Essa aqui despenca, essa aqui cai pouco. Certo? Naturalização especial. O que é naturalização especial? É aquela, ó, cônjuge ou companheiro. Quais são os requisitos? Cônjuge ou companheiro há mais de 5 anos de integrante do Serviço Exterior Brasileiro em atividade ou de pessoa a serviço do Brasil no exterior. Então vamos supor que você foi lá para o Timor-Leste, você curtiu uma Timor-Lestina, não sei como é, e casou com ela. Vocês têm já mais de 5 anos de casados. Essa pessoa tem direito à naturalização especial, certo? E aí também é requisito: se eu tenha sido empregado em missão diplomática ou repartição consular do Brasil por mais de 10 anos ininterruptos. Então você é chinês, veio para cá ser cônsul do Brasil ou diplomata no Brasil e tem mais de 10 anos, você também tem direito à naturalização especial. E por fim, cumprir os requisitos da lei de imigração quando ela fala da naturalização ordinária legal. Certo? Cumprir esses requisitos também da lei de imigração. Beleza? Mais hipóteses. Naturalização provisória, que é, vem comigo, criança ou adolescente com residência no Brasil antes dos 10 anos. Então, um menino de 5 anos veio para cá, certo? É o representante legal dessa criança, vai requerer uma naturalização provisória dessa criança aqui, certo? Agora lembre, é criança antes dos 10 anos, porque a sua prova vai querer dizer que é antes dos 12, para querer lhe confundir com o conceito de criança do ECA. Agora, cuidado com isso aí, certo? Essa naturalização provisória pode virar definitiva? Pode sim virar definitiva, quando tiver um requerimento expresso no prazo de 2 anos para a naturalização definitiva. Naturalização extraordinária ou quinzenária. São estrangeiros residentes no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal que requisitarem. Aqui é uma das que mais caem. Por quê? Por que, Francisco, é uma das que mais caem? Porque lembra que eu falei que a naturalização é um ato voluntário, mas aqui é essência estatal? Safo. Aqui tem a seguinte situação. Aqui a maior parte da doutrina entende o seguinte, que se o sujeito cumprir os requisitos de residir há mais de 15 anos ininterruptos e não possuir condenação penal, é um direito subjetivo da pessoa ser naturalizada. Então, coloca um asterisco aqui, ó, despenca em prova, naturalização extraordinária ou quinzenária, certo? Lembre-se que ela é personalíssima, certo? Ela não importa a naturalização do seu cônjuge, não importa a naturalização do seu filho, tampouco vai importar a entrada de seu filho ou cônjuge no país. Ela é personalíssima. Quando eu digo que é personalíssima, ela só diz respeito a você. Beleza? Por fim, lembra que eu falei da quase nacionalidade ou português equiparado? O que significa isso? O quase nacional ou português equiparado é o português com residência permanente no Brasil. Ele tem os mesmos direitos inerentes ao brasileiro, se houver reciprocidade lá em Portugal. É o chamado Tratado da Amizade. Então, se lá em Portugal o sujeito, ele
Se o sujeito lá em Portugal, ele, brasileiro, tem os mesmos direitos do português aqui, aí gera reciprocidade. O português com residência permanente aqui, ele tem os mesmos direitos do brasileiro, certo? Os mesmos direitos do brasileiro naturalizado. Ele tem os mesmos direitos do brasileiro naturalizado. Por exemplo, ele não pode assumir um cargo de brasileiro nato. Isso é fato. Beleza? Vamos lá. Existe distinção entre brasileiro nato e naturalizado? Olha só. A Constituição Federal, ela veda a distinção entre brasileiros. Contudo, ela autoriza as distinções feitas na própria Constituição. Então, todas as distinções feitas entre brasileiro nato e naturalizado estão previstos onde? Na Constituição Federal de 88. Todas as distinções. Se tiver em lei, será inconstitucional. Certo? Primeira distinção, extradição. O brasileiro nato nunca será extraditado. Já o naturalizado pode ser extraditado em duas hipóteses que a gente já conversou, que é crime comum antes da naturalização ou tráfico de drogas. E, nesse caso, fica essa diferença, a distinção. O BR nato nunca será extraditado e o brasileiro naturalizado pode ser extraditado em duas situações. Crime comum antes da naturalização ou tráfico de drogas a qualquer tempo. Beleza? Cargos privativos de brasileiros natos. Aqui é outra hipótese de distinção. Existem alguns casos na Constituição Federal onde existem cargos que são privativos de um brasileiro nato. Certo? Um brasileiro naturalizado não pode. Eu lembro que tinha um mnemônico chamado assim, ó, mp3.com. Por que MP3? Quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Ministro do STF, presidente e vice da República, presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados, carreiras diplomáticas, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado da Defesa. Esses são os cargos privativos de brasileiro nato. Como é que sua questão vai querer dizer? Sua questão vai querer trazer ministro da Justiça como cargo privativo de brasileiro nato e não é. Não é. Agora, a pegadinha master está aqui, ó. Presidente do Congresso Nacional. E aí? Presidente do Congresso Nacional é cargo privativo de brasileiro nato? Sim. Por quê? Porque o presidente do Congresso Nacional é o presidente do Senado. Certo? Vamos lá. Presidente do TSE. O presidente do TSE. O presidente do TSE é cargo privativo de brasileiro nato? Sim. Porque o presidente do TSE é um ministro do STF. Presidente do CNJ. E aí é privativo de brasileiro nato? É. Porque o presidente do CNJ é um ministro do STF também. Certo? Então cuidado com essas peculiaridades aí. Beleza? Então cuidado com essas peculiaridades. Lembre-se que mp3.com, ministro do STF, presidente e vice da República, presidente do Senado, presidente da Câmara, carreiras diplomáticas, oficial das Forças Armadas, não é oficial de polícia, é oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa, ministro do Estado da Defesa. Beleza? Vamos lá. Outra diferença é a perda da nacionalidade. Somente o brasileiro naturalizado pode perder a nacionalidade em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. O brasileiro nato não pode perder por causa disso. Certo? Conselho da República. O Conselho da República tem a previsão de 6 brasileiros natos e não de 6 brasileiros naturalizados. Então, outra hipótese de distinção. Propriedade de empresa jornalística de radiodifusão. Só quem pode é brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos. Então, mais uma hipótese de distinção. Todas elas, lembre-se, previstas na Constituição Federal. Certo? Pronto. Vamos lá.
Em quais hipóteses um cidadão pode perder a nacionalidade? Uma pessoa pode perder a nacionalidade. E lembre-se, esse rol ele é taxativo. Certo? Quais são as hipóteses? Vem comigo para a tela. Em caso de cancelamento da naturalização por sentença judicial por atividade nociva ao interesse nacional. Lembre-se que aqui é só o BR naturalizado. Aqui é só o BR naturalizado. Ou aquisição de outra nacionalidade. Certo? Então imagine aqui. Geralmente tem uma questão que é uma jurisprudência do STF, que é o seguinte. O Green Card. Green Card é quando o cidadão ele adquire a nacionalidade americana. Aí imagine com a mulher adquirir a nacionalidade americana. Acontece o que aqui? Ela perde a nacionalidade brasileira. E aí vamos supor que ela pratica um crime lá e corre para cá. Ela pode ser extraditada? Pode, porque ela não é mais brasileira nata. Certo? Ela perdeu quando ela adquiriu a nacionalidade americana. Certo? Contudo, essa aquisição de outra nacionalidade ela tem algumas exceções nas quais o indivíduo não vai perder a nacionalidade. Quais são? Quando o indivíduo ele adquire outra nacionalidade para imposição da naturalização estrangeira para exercício dos direitos civis. Então, o cara ele só vai poder exercer os direitos civis se ele se naturalizar daquele país. Aí acontece chamada dupla nacionalidade, certo? Ele fica tanto brasileiro quanto nacional daquele país. Ou então em caso de reconhecimento da nacionalidade brasileira para a lei estrangeira. Então vamos supor que a lei estrangeira ela admite que o cidadão tenha dupla nacionalidade. Então aí são hipóteses de exceção em caso de que se ele adquirir uma nova nacionalidade ele não perde a brasileira, certo? São essas duas hipóteses. Reconhecimento pela lei estrangeira da nacionalidade brasileira ou então imposição para que se exerçam os direitos civis, certo? Massa. Outro tópico aqui de nacionalidade. Qual é o idioma oficial da República Federativa do Brasil? República Federativa do Brasil. Qual é o idioma oficial? É a língua portuguesa. Ah, Francisco, mas isso aí é muito simples, né? Ah, cuidado, viu? Eu já vi questão para falar o que é a língua brasileira. E o cara às vezes é pé de boi mesmo, cabeça de mamão, vai ter que dizer. O idioma oficial da República Federativa do Brasil é a língua portuguesa. Não é a língua brasileira, não, viu? Vamos lá. E quais são os símbolos da República Federativa do Brasil? Nós temos 4 símbolos. A bandeira, o hino, as armas e o selo nacional. A bandeira, o hino, as armas e o selo nacional. São 4 símbolos, certo? Agora lembre-se de que os estados, o Distrito Federal e os municípios podem ter símbolos próprios, não tem problema nenhum. Meus queridos, sobre o tema de nacionalidade, é isso. Agora vamos partir para as questões para a gente botar para fuder, certo? No mais, faça que nem Perseu, só volte com a cabeça da medusa. Até mais e até a próxima.